Olá pessoal, eu sou a Euriale Voidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. E para você conhecer um pouco mais sobre o nosso foco e atuação, eu vou passar uma vinheta bem rápido que fala um pouco sobre o nosso foco de conectar pessoas, empresas e propósito. Fique ligado que já voltamos. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes, conectando clientes e empresas. Para vocês. Hoje o portal já está completando 2 anos e mais de 1.500 artigos lá publicados de diversas colunas. Hoje nós temos mais de 30 colunas e muito assunto para discutir e manter você informado sobre todos os tópicos. E nesta temporada, nós temos 2 patrocinadores especiais. E o primeiro patrocinador já estava conosco na temporada anterior, que é a DNK, com soluções de URA Telecomunicações para transformar a voz do consumidor junto ao seu contact center. E o nosso segundo patrocinador especial da temporada é a NICE, líder no mercado de soluções de experiência do cliente, integrando desde o digital até o atendimento omnicanal, entregando jornadas fluídas, coerentes e personalizadas para transformar a experiência de seu cliente. E para você conhecer um pouco mais sobre o propósito da NICE, eu vou passar um vídeo e já volto rapidinho. Continue acompanhando que já vamos para o nosso convidado especial do dia. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE, que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1, uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E voltando agora, nós temos o nosso convidado especial, que é o Ivan, e eu já vou chamá-lo para conversar conosco e trazer cases incríveis sobre a Omni. E agora eu vou convidar o nosso entrevistado para se apresentar e contar um pouco mais sobre a sua história. Ivan, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Comitê de Clientes e convido você a se apresentar ao nosso público. Muito obrigado, Euri. É um super prazer estar aqui contigo, né, com o público que está nos ouvindo. Então, falando aqui um pouquinho da minha história, eu nasci no interior de Santa Catarina, uma cidade de 45 mil habitantes, uma família bem pobre, na ponto de não ter onde morar, né, quando eu nasci. E eu sempre tive uma ligação com tecnologia, né, gostava de games, na adolescência eu criei jogos de computador, então eu gostava de aprender, gostava de estar envolvido nesse meio e desde sempre queria ser engenheiro. Eu queria ser inicialmente engenheiro da computação, porque eu queria trabalhar com robótica e inteligência artificial. Então tem uma coisa na minha personalidade que é sempre buscar dar o melhor de mim, né? E como eu gostava de tecnologia, a tecnologia que tinha mais avançado naquela época era a robótica e inteligência artificial, por isso que eu queria estar nesse meio. E acabou que eu fui estudar engenharia elétrica na Federal de Santa Catarina. Nesse caminho, trabalhei 2 anos com robótica. E nesse caminho eu descobri que não era exatamente o meu caminho ser um engenheiro técnico, né? E a minha mãe, ao longo da minha infância, ela se descobriu como empreendedora. Então ela foi trazendo uma educação muito forte, muito voltada ao empreendedorismo. Então pode-se dizer que sou um empreendedor nato, né? Sempre ou estive intraempreendendo e com 21 anos eu comecei a empreender de fato. Então fundando aí uma empresa na área de educação, uma plataforma de estudo para universidades, onde ligava os livros, né? Eu sou apaixonado por livros, então tinha muito a ver com algo que eu gostava. E nessa época, né, e depois eu vou avançando na história que vocês vão ver como é que vai se conectando, né? Eu gostava de games, desde os meus 13 anos eu estudo sobre psicologia comportamental e filosofia. E nessa primeira empresa, ela, por ter uma ligação com educação, ela também tinha uma ligação com gamificação, que era uma forma de engajar os alunos a estudarem, enfim. E essa startup acabou não decolando, né? Eu tive ainda outros 2 negócios antes do que viria a ser a Compass, né? Que o embrião ali nasceu foi em 2015, né? O nome não era Compass, inclusive, era em gaming, porque era engajamento e gamificação. Então, comecei a estudar lá naquela época, em 2013, e também estudava sobre psicologia comportamental,
e acabei que eu me deparei com um problema de uma empresa de software, onde os usuários eles entravam para usar o sistema dessa empresa e eles acabavam não comprando, né, passavam um período de teste gratuito, acabavam não comprando, e os que compravam muitas vezes não retiam, porque acabavam subutilizando o sistema. E na época, né, tinha essa visão de que tudo estava virando software, né, até carro está virando software, e eu vi um grande potencial ali de trabalhar o engajamento desses clientes, e a gamificação era um meio, né, para fazer isso. Então, eu decidi não atuar mais naquela startup de educação, que eu ainda tinha, já fazia 2 anos. Nesse meio tempo, fiz intercâmbio, morei 3 meses na República Tcheca, como professor na área de educação, em escolas da República Tcheca. Muita história, então. Nossa, foi bastante coisa aí sendo feita. E em abril de 2015, que foi quando eu vi ali realmente uma grande oportunidade de atuar. E todas as empresas que eu falava dessa área de software, todas elas tinham o mesmo problema. O problema tanto de conversão dos clientes, porque eles não engajavam nos períodos de teste gratuito, quanto de retenção, por acabar subutilizando o sistema. E não existia solução no mundo, né, nessa época para resolver esse problema. Então, sempre tinha essa visão de fazer um negócio global, internacionalizar e etc. Então eu vi ali uma oportunidade que realmente valia a pena investir o tempo. Então, ao longo dessa jornada, agora avançando um pouco, uma das empresas que ajudou a fomentar esse segmento de Customer Success, né, especialmente iniciando ali nessa frente de User Onboarding, User Engagement. Então, lá em 2015, eu lembro que eu pesquisei sobre User Onboarding e tinha 5 artigos. E 2 deles era do Sean Ellis, né, que cunhou o termo Growth Hacking, enfim. Então, era super incipiente. E exatamente por não ter conteúdo disponível, a gente precisava aprender o que seria o produto, o que seria a tecnologia, porque a nossa tecnologia não existia também no mercado, não é uma plataforma mais comum de encontrar no mercado, né? A gente injeta um software dentro do outro e precisa funcionar com todas as tecnologias web. Então era uma coisa tecnologicamente complexa, um mercado que ainda não existia e que não existia um método de como fazer isso, né? Como é que você engaja os usuários, quais são as melhores práticas de como fazer isso. Então a gente foi aprendendo muito com os clientes. Eu, particularmente lá no início, fazia um processo consultivo, né? Quase virava lá um head de CS das operações, entendendo, analisando o comportamento dos clientes. E dali foi se criando métodos que começaram a funcionar. Então hoje que a gente fala de aha moment, de wow moment, se fala do processo de ongoing, que hoje é mais difundido, eram coisas que naquela época totalmente não se falava. E acho que a diferença ali do que a gente criou dentro da Compass foi ter criado realmente um método de como abordar esses assuntos de forma sistemática, porque nem no Brasil e nem fora existia formas de fazer isso. Então ali a gente começou, o produto também, né, começou a fazer mais sentido. E então isso nos levou a um crescimento, né? Foram mais de 6 mil empresas utilizando o nosso sistema no Brasil e fora. Mais de 33 milhões de usuários impactados, até a aquisição da Compass, né, pela OMIE em janeiro desse ano, onde eles estavam buscando trazer tanto o produto, né, que a gente criou para conseguir comportar a escala da OMIE, né, são mais de 123 mil clientes hoje, então é uma escala muito grande, né, de usuários e de clientes, e também para trazer esse know-how de como fazer isso em escala com tecnologia, com essa visão de tanto de Customer Success quanto de Customer Experience, e bastante de Product-Led Growth, que foi uma coisa que a gente foi virando de 2017 para frente a Compass. Então, apesar de ter milhares aí de empresas utilizando, a gente tinha uma pessoa em CX, com um NPS acima da média, uma conversão de venda super boa. Então, isso fez a aquisição fazer sentido, e de abril para diante ali eu assumi como diretor, né, sênior de Customer dentro da OMIE. Então, hoje, nossa equipe é responsável pelos times de Customer Success e Customer Experience. É uma equipe que tem 123 pessoas. A gente cuida desses 123 mil clientes e 5 produtos dentro da nossa estrutura. Perfeito. Bom, primeiro, parabéns pela trajetória, parabéns por toda a história e impacto no mercado também.
Hoje, dentro do portal, os nossos ouvintes e também os membros da comunidade Customer Force que acompanham o nosso podcast, nós temos grande número de profissionais que estão iniciando ainda na área de CS, que estão entendendo. Hoje temos muito mais literatura do que antigamente, muito mais conteúdo, mas para contextualizarmos estes ouvintes ou telespectadores, o que é o CS genuinamente para o Ivan? Para mim, o Customer Success ele é o time que busca garantir que o cliente receba valor dentro do produto e fazer isso o mais rápido possível. Então, garantir o sucesso dele. Eu não vejo como uma equipe que trabalha de forma isolada. Ela é uma equipe que ela é muito cross a empresa, então ela precisa... Eu sempre falo que essa equipe ela não tem uma conexão com a equipe de produto, por exemplo, não tem uma conexão com o time de vendas, muito provavelmente é uma equipe que não está fluindo bem. E uma outra questão que para mim é super relevante é ser uma equipe que ela é geradora de receita e não geradora de custo. E para isso acontecer, você precisa engajar mais os clientes a ponto de virar tanto uma marca que é amável, por conta da experiência que entrega, quanto ser uma fonte geradora de upsell, cross-sell, porque um cliente que quanto mais engajado ele está, mais ele está habilitado a comprar mais da empresa, mais ele está habilitado a comprar outros produtos que a empresa oferece. Então, vou pegar a Tesla aqui, por exemplo, ela fez uma campanha para vender whisky. Fala, cara, o que o whisky tem a ver com carro elétrico? Não tem nenhuma conexão. Mas a marca, ela tem uma adesão, uma penetração tão grande nos clientes, ela tem uma visão tão positiva que faz sentido vender outros produtos que acabam fomentando aquela marca. Então, minha visão é que, em resumo, o CS garante o valor para o cliente, fazendo esse cross entre as áreas, e é uma equipe que gera receita, via expansão aí principalmente. E você colocou alguns pontos que são muito importantes, que ainda são paradigmas no mercado, que a área de CS não ser um custo, a área de CX, a área de CS não é um custo, de fato, para a companhia, são áreas de puro investimento e que ainda nós temos uma curva de maturidade no Brasil. E um outro ponto que você comentou é o elo de conexão entre as áreas, que eu também considero fundamental. E entrando um pouco nessa área de estratégia de relacionamento, como você visualiza a estratégia de relacionamento da companhia versus uma estratégia de CS consistente? Legal. Primeiro que tem que ser construído em conjunto. Você fala de estratégia da empresa. Para mim é quase uma pergunta, como é que você constrói a estratégia de vendas com a estratégia da empresa? Faz parte da estratégia, é um conjunto. E não é a realidade muitas vezes, a gente sabe. Que geralmente se define lá a estratégia de aquisição, marketing, vendas, e o CS fica, vocês vão atender essa demanda, e se virem atender, da forma como puderem, mas não é uma coisa, não é uma jornada que é alinhada, isso faz com que muitas vezes a jornada do cliente, inclusive, seja quebrada. Então, de você fazer a venda, e às vezes o time de CS, ele pega aquele cliente como se fosse do zero. Em vez de ser, às vezes até fazendo as mesmas perguntas para o cliente, para entender a dor dele, coisas que ele já respondeu lá na venda, mas pelo fato da jornada não estar conectada, ele gera uma ruptura, e para o cliente faz com que ele fala com o time de vendas, ele pergunta lá qual que é a dor dele, ele vai lá e responde. Ele faz a aquisição do produto, vai para CS, o time de CS pergunta a mesma coisa, mais uma vez. Ele tem alguma dificuldade, ele vai lá, aciona o suporte, e o time de suporte pergunta mais uma vez, qual que é o problema, o que ele quer resolver. Então, isso, pelo ponto de vista do cliente, isso passa, inclusive, uma desorganização da empresa, porque para o cliente não existe área, para o cliente só existe a empresa, não existe área de venda, não sei o quê, é tudo a marca. No caso da Omie, ele não está vendo lá que tem uma área de Customer Experience, uma área de Customer Success, que tem uma área de inbound, uma área de franquia. Ele está vendo a marca. Então, se não tiver integrado, vai acabar entregando uma experiência que é pobre. Perfeito. Então, até posso dar um exemplo assim, que é interessante. Eu fiz agora concluí uma certificação do Disney Institute, lá em Orlando. O Disney Institute é uma instituição que busca trazer essa educação sobre a experiência do cliente. Eles basicamente abrem ali o capô e mostram como é que a Disney constrói a experiência que eles fazem. Para mim, a Disney é super referência. E esse ano eu tive a oportunidade de fazer esse curso e também estava lá como cliente. Então eu comprei um produto em um determinado parque e quando eu cheguei no meu quarto ele estava quebrado. Então eu fui
lá falar com o hotel e falar, eu comprei esse produto e tá quebrado. O que naturalmente você ouviria? Vai ter que ligar lá para a loja do parque, enfim, né? Não é comigo, né? Eu faço parte da rede do hotel, não faço parte da loja que te vendeu esse produto, então você vai ter que ligar para eles. Toda uma confusão, né? E assim, geralmente você vai no parque da Disney, você não fica voltando várias vezes, pelo menos não na mesma visita. Então não tinha pretensão de voltar lá. Eu vou ter que comprar um outro ingresso, né? E não é barato, para entrar lá no parque, para trocar, enfim. Então já passou uma série de coisas que poderiam acontecer. E no final, eu falei com uma pessoa, ele indicou ali o responsável pela recepção do hotel. E ele falou, não, você vai entregar para mim e a gente vai fazer a substituição. Né? No mesmo dia, eles entregaram um produto novo no meu quarto. Sabe? Então, teve uma única escala para uma pessoa, que aconteceu em 5 minutos, e o problema estava resolvido. Então isso me passa, né, essa sensação de confiança na marca, mas também de conexão entre a cadeia, né, entre os parques e hotéis, etc., para entregar esse tipo de experiência. E tendo feito curso, né, obviamente que estou mais atento. Chancelou. Né? Que eu sei, né, que tem um processo Aconteceu ali. Exatamente. Eu tive várias questões, né, perdi meu cartão de crédito, então, assim... Muitas emoções. Várias questões ali que foram acontecendo que fez com que eu pudesse testar na prática, né, como cliente, mas também como entendendo os bastidores, né, como é que aquilo funciona. É realmente impressionante, assim. Então, essa conexão entre as áreas, se ela não existir, não tem como entregar uma experiência de excelência, né? Vai entregar uma experiência pobre, com ruptura, prejudica a experiência do cliente. E essa é uma coisa que, na OMIE, é uma das referências que eu mais busco trabalhar. Não só fazer um trabalho dentro da área, mas fazer um trabalho em conjunto com a empresa como um todo e movendo os executivos a pensarem sobre a experiência do cliente. Pensarem, não que eles não pensavam antes, né, mas isso virar pauta, né, de assunto. E quando a gente faz essa relação entre geração de receita e o sucesso do cliente, ou a geração de valor para o cliente, que a gente está entregando lá o que o cliente deseja do produto, aí começa a fazer mais sentido, porque daí as áreas começam a se mover, porque eles veem que ali tem não só uma oportunidade de encantamento do cliente, que afeta a marca, tem outros efeitos que às vezes não são tão tangíveis, mas eles se traduzem em receita, e isso está relacionado a crescimento da empresa, e aí quando você faz essa matemática, começa a fazer muito sentido esse investimento. Então você muda a cultura da companhia, né, ao fazer isso. Exatamente. E a questão da centralidade do cliente na cultura. Então, você comentou alguns pontos que são muito importantes, que é ter uma estratégia alinhada à centralidade do cliente. E essa estratégia não pode ser segmentada em silos, em departamento, não pode cada um estar olhando para um lado. Todos precisam olhar na mesma direção. E um ponto, né, eu sou conselheira empresarial também de algumas empresas, voltada a comportamento do cliente, voltada à estratégia do cliente. E quando a diretoria, todos os stakeholders, todo o conselho administrativo ou os founders possuem essa mentalidade, as coisas andam muito mais fácil, porque eles se tornam evangelizadores e fortalecem o que as áreas estão pedindo e fomentando para o cliente. E aí, a cada reunião do conselho administrativo ou da diretoria, tem ali uma cadeira do cliente sendo representada em cada decisão estratégica. Isso faz uma diferença brutal na companhia, porque ele dá o exemplo para quem está ali na ponta. Olha, realmente a empresa valoriza o consumidor e não é um discurso da porta para fora. Realmente as coisas acontecem da porta para dentro e na porta para fora o consumidor sente isso. Com certeza. Então, essa é uma chave importante. E falando da estratégia, né, hoje um ponto de dificuldade dos gestores é justamente criar indicadores que possam dar visão e sustentar as estratégias, né? Quais são as dicas que você daria para os gestores criarem os indicadores ou quais indicadores criar, como olhar esses indicadores, sejam de sucesso de cliente ou sejam de experiência do cliente? Para mim, um dos mais importantes são os indicadores que nos demonstram o que o cliente atingiu esse sucesso. Parece uma coisa óbvia, mas é totalmente não óbvio quando você vai para a prática. Porque o produto da Compilers, quem usava geralmente eram equipes de CS. E eu já tive reunião com o cliente, onde eu falei, o que é o sucesso para o teu cliente? E o gerente de CS virar para trás e falar, galera, o que é o sucesso para o nosso cliente? Sabe, ele não saber. Eu fico, você é um profissional da área de sucesso do cliente. O que você está fazendo se você não sabe o que é o sucesso para o teu cliente?
E eu vou dizer que a maioria das empresas não sabe o que é o sucesso para o cliente. E um dos grandes motivos para acontecer é justamente porque as áreas não estão conectadas. O sucesso, geralmente, você consegue fazer um atrelamento ao uso do produto. Então, existem, por exemplo, no caso de software, onde está mais voltado à minha experiência, você consegue ter ele todo metrificado. E eu acho isso irônico em vários níveis, porque a empresa ela tem muita métrica sobre marketing, sobre vendas, e quando você fala do seu próprio produto, que é onde você tem mais controle, ela não tem conhecimento, ela não sabe dizer. Ela não sabe dizer, às vezes, nem se o cliente está logando no produto. Quanto menos dizer se ele está fazendo ações chaves, né, dentro do produto. Então, isso, em qualquer empresa que eu entraria, e na Almi foi assim também, eu passaria um tempo fazendo um processo aprofundado de discovery, para entender os clientes, né? No caso da Almi, a gente, como é uma base muito grande de clientes, a gente levou ali 2 meses. Eu conversei com vários clientes, e a equipe toda, né, de CX e algumas profissionais do time de CS também, conversaram com vários clientes, né, dentro de uma pesquisa lá padrão, que foi inclusive uma das ferramentas que a gente criou lá na Compass para ajudar os clientes a resolverem esse tipo de problema, que é a ferramenta de One Moment, que é gratuita, inclusive. Então a gente utilizou ela, e depois dali a gente fez uma análise qualitativa e quantitativa. Então a parte qualitativa vem muito a ideia que não seja uma avaliação estatística, mas que ela seja um entendimento de negócio. Então, o que o cliente valoriza no produto? Quando ele entra no produto, o que ele faz? Qual era o problema que ele estava buscando resolver? E depois cruzar isso com análises quantitativas, ou seja, no uso do produto, quando ele entra, o que ele faz? Os clientes mais engajados, o que eles fazem? Os clientes que cancelavam, o que eles estavam fazendo? Os clientes que novos, né, enfim, qual que é o comportamento desses clientes? Então, sempre existem padrões. Então, quando você entende esse padrão, eu vi isso nos nossos clientes, vi isso na Compass e vi isso na Almi, a gente consegue traduzir esses pontos, esses marcos de sucesso, ou esses pontos de extração de valor com métricas de produto. E aí você consegue olhar para a tua base e falar, beleza, tantos clientes atingiram aqui, a gente pode chamar de métrica de ativação, né? Ou seja, obtiveram o primeiro valor. No caso da Almi, a gente chama de first value, ou seja, o primeiro valor que foi atingido lá dentro do produto. E aí a gente mensura a métrica de time to first value, que é quanto tempo leva para o cliente atingir esse primeiro valor no produto, e essa para mim é uma métrica de obsessão. É uma das métricas mais importantes para mim da empresa. Fundamental. Porque quanto mais rápido você entrega valor para o cliente, mais, né, se ele estiver no período de trial, por exemplo, ele vai converter mais e mais rápido. Quando ele atinge o primeiro valor, a retenção dele é muito maior, né? Então chega aí na casa de 90% para cima de retenção em muitos casos. E também ele tende a estar mais habilitado justamente a fazer expansão, upsell, cross-sell, porque ele já obteve valor no produto. Então você ganha a confiança dele ao fazer isso, né? Então eu vi muitas empresas, né, muitos clientes lá da Compass, por exemplo, que falam, o cliente ele extrai o primeiro valor depois de 3 meses. Cara, depois de 3 meses, né? Eu usava esse exemplo. Imagina alguém comprar uma Ferrari e você falar que ele só vai poder sair dirigindo depois de 3 meses, depois que ele lê todo o manual da Ferrari, depois que entrar aqui um implementador, ele vê um treinamento da Ferrari, de como dirigir a Ferrari, ele pode até ligar e ouvir o ronco, mas ele não pode dirigir em 3 meses. Cara, isso é uma coisa absurda. Você não pode trazer isso para o cliente. Então, a forma de você evitar esse tipo de atraso, ou enfim, lentidão na entrega de valor, é você quebrar entregas menores de valor, ou enfim, entender o que é o valor para você conseguir conduzir o cliente. E entra para mim o ponto da jornada do cliente, né? Deixar ela o menos atritante, né? Com menor volume de atritos possível, para que ele atinja esse primeiro valor. Então, voltando aqui, né, nas métricas de first value, time to first value, essas métricas de produto que variam de acordo com cada negócio, para mim elas são essenciais. E aí vão entrar outras métricas que podem ser relevantes, né, como net retention, para mim é muito importante. A métrica do NPS é importante não tanto pelo número, mas mais pelos comentários que os clientes trazem, que ajudam a nutrir, né, reportes de voice of customer, né, quando você conecta todos os feedbacks dos clientes em um report, você consegue ter uma visão do que está ruim para o cliente e saber onde melhorar. Não, de novo, né, não dentro somente do time de CS, né, mas as principais contribuições muitas vezes acabam cabendo dentro de produto, às vezes dentro do processo comercial. Então você fazendo esse alinhamento aí da jornada como um todo. Poderia citar mais um monte de outras métricas aqui relevantes, mas para mim,
como time de CS, você garantir que o valor está sendo entregue, para mim é crucial. Você olhar para a tua base e falar com precisão, tantos clientes estão engajados, tantos clientes não estão engajados, né? O tempo médio dele atingir esse valor é tanto. A gente já tem uma base aqui de clientes que, vamos dizer que for o valor aí você atinja em um mês. Beleza, então 30 dias. Cara, já tem uma base aqui de clientes que, sei lá, de 60%, sei lá, de X%, que passou desses 30 dias e ainda não atingiu esse primeiro valor, ainda está pagando. E isso vira um indicador de churn, cancelamento. Esse cara, Sim, se ele não... farol vermelho. Se ele não obter valor, muito provavelmente ele vai cancelar. Assim como se você comprar qualquer produto e você não obter o valor dele, você vai cancelar igual. Então, essas são, para mim, algumas das métricas mais importantes. Perfeito. E agora vamos caminhando às nossas considerações finais, né? Nós já atingimos o nosso tempo aqui do podcast, passa muito rápido. E eu te convido a uma mensagem especial a quem nos ouviu, nos assistiu até esse momento. Legal. Se você está entrando em CS agora, ou já está há algum tempo, e você está com o discurso de reclamar que vendas está vendendo errado, de que o produto lança lá uma funcionalidade sem avisar, ou que lança algo e dá bug no sistema, sabe que você é o responsável por fazer o alinhamento entre essas áreas e mostrar tanto o quanto que isso impacta na receita e fazer com que a área de CS vire uma área geradora de receita. E eu vou falar isso, né, a gente passou agora por uma onda de layoffs, né, desligamentos, etc. E a área que costuma ser, as áreas que costumam ser mais cortadas, que é geralmente onde tem mais pessoas, é a área de suporte, é a área de CS. Por quê? Porque são áreas que são geradoras de custo. Daí quando você olha lá no teu P&L, lá na tua DRE, você olha o que está... Dificilmente você vai cortar o que está gerando receita. Você corta o que está gerando custo. Então, vocês querem uma área que cresça, né? E quando você gera esse fluxo, né, você acaba fazendo o que gera um ciclo contínuo de melhoria, porque é uma área que recebe mais atenção, ela recebe mais orçamento, ela passa a ser reportado no conselho, passa a ter mais relevância na diretoria, enfim, gera todo um fluxo que é super positivo. Então, em outras palavras, não ficar com um sentimento de refém de coisas externas, mas sim ter uma visão de focar totalmente no que está no seu controle para que você consiga mover a cultura da empresa, que você consiga mostrar a importância, mas isso com métricas, com dados, com embasamento e não somente com emoção, como costuma ser. Não, mas os clientes, eles estão reclamando. Cara, quantos clientes? Qual que é o impacto disso? Traz isso numericamente, mas não como ponto de vista de reclamação, mas de vamos construir juntos, né? Então essa é uma dica aqui que eu dou para quem está nos ouvindo. Muito obrigada, Ivan, pela sua participação aqui no podcast, um conteúdo riquíssimo que você trouxe hoje aqui para nós. Obrigado para quem está nos ouvindo, obrigado, Eero, pelo convite. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Lembrando que nós vamos deixar os links dos nossos patrocinadores aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto do Spotify, para que você possa conectar com eles. E um dos patrocinadores especiais da temporada é a NICE, líder de soluções em experiência do cliente, desde o digital até o omnicanal, com jornadas fluídas e coerentes para você transformar a experiência de seu consumidor. E o nosso segundo patrocinador, que é a DNK, com as soluções de URA, de telecomunicações, telecom, para você proporcionar uma experiência mais enfática, mais um momento UOL junto ao seu contact center. Confere no link que nós vamos deixar todas as informações para você. O podcast Comitê de Clientes está hospedado lá no Portal Customer e também nas nossas redes sociais, que te convido a seguir no Instagram, no LinkedIn, no Twitter e também no Facebook. Todos os dias temos novas pautas e conteúdos para vocês. E às segundas-feiras temos novo episódio do podcast Comitê de Clientes. E eu já dou um spoiler que a programação de 2023 está incrível. Acompanhe e logo mais temos mais novidades para você. Eu sou Euriale Voidella, especialista em comportamento e experiência do cliente na consultoria Customer Center. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.